As pessoas não se esforçam mais, cara. As pessoas não vão mais ao Verdade, extremo. Você se tornou uma pessoa antissocial. E é isso mesmo, vai ser por um tempo, você não vai morrer. Mas aí tu vê os comportamentos, as atitudes práticas, as coisas práticas não correspondem. Pô, não é que o Pablo Marçal tinha razão? É duro concordar com o homem? Não sei. Você acha que é pesado concordar com o Pablo Marçal? Pelo menos com uma coisa eu concordo. Vou pedir já pra você curtir, comentar aí. Comenta no final se você concorda ou não com isso que o Pablo Marçal fez ou falou. O que acontece? Alguns anos atrás eu segui o Pablo Marçal. Ele não deveria ter seus 500 mil seguidores. Entre aspas, ele não era tão famoso quanto ele é hoje, né? Já tomou cadeirada em rede nacional. Já aconteceu de tudo na vida do homem. E por que eu segui ele na época? Ele falou algo que eu não sei. Tá falando um negócio assim. Eu não sei qual era o. Porque ele sempre tem uma frase de efeito, né? Um nome para dar para alguma coisa, para algum comportamento. Eu não lembro exatamente qual era o nome que ele dava para isso que eu vou falar agora. Ele aconselhava as pessoas a viverem basicamente tipo um ano. Eu acho que era esse o tempo, né? Era um tempo determinado que você tinha que viver ao extremo fazendo algo para você mudar. Tipo assim, quero muito passar num concurso público. Eu vou passar um ano e eu vou sumir esse ano. É sumir, literalmente sumir. Ele era bem categórico em fazer ao extremo assim. Você precisa sumir, você precisa desaparecer e focar somente nisso. Era basicamente isso. Eu posso estar bem enganado porque eu não acompanho mais ele e faz muitos anos que eu vi isso. Acho que isso faz uns. Cara, se bobear foi em época de pandemia? Não lembro, mas faz muitos anos. Faz anos. Muitos anos, faz anos. E era basicamente isso. Era basicamente isso. Você ter que se isolar durante um ano. Era tipo o pior ano da sua vida. Era uma coisa assim. Mais ou menos assim. Era o nome de efeito mais ou menos assim. Aí você se isolava durante esse um ano. E você tinha que. E você tinha que focar ao extremo. As pessoas iriam achar que você morreu. Tipo assim, cadê Marlon? Morreu. Não vejo Marlon há 6 meses. Exatamente, porque eu tô focado lá em fazer tal coisa para passar, para conseguir aquele objetivo. E, cara, eu tenho que concordar com ele nos dias atuais. Apesar de ter passado poucos anos, eu tenho a sensação mais forte atualmente que as pessoas não se esforçam para nada. Eu posso até me incluir, tá? Eu não vou. Mas eu vou fazer esse papel de ser o melhor. Vou fazer esse papel de me colocar lá de fora. Eu vou falar das pessoas que eu quero apontar porque eu consigo me enxergar do lado de fora e fazer o contrário, pelo menos em relação a isso. Eu sou uma merda em várias outras coisas, mas em relação a isso, eu consigo me enxergar um pouco de fora. As pessoas não se esforçam mais, cara. E quando eu digo se esforçar, é tipo assim, de ir ao extremo por alguma coisa, por algum objetivo que essa pessoa quer alcançar. Eu tenho a sensação que as pessoas não fazem mais isso. As pessoas. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Tipo assim, eu lembro de uma vez, há uns 3 anos atrás, uma pessoa procurou a minha e minha esposa, falando assim: Caraca, queria pedir uma ajuda de uma vaquinha. Era uma pessoa pedindo ajuda para uma outra pessoa. Falando, poxa, fulano de tal teve que trancar a faculdade e pererê, coisa e tal, contou a história triste. E a gente tá levantando uma vaquinha aqui pra, ela não, pra essa pessoa não desistir, porque, pô, é muito legal o que ela tá fazendo, tá se dedicando. E, pô, e Priscila, pô, a gente tinha pouca proximidade com as duas pessoas, tanto que tava pedindo quanto que tava precisando, mas a gente conhecia sim, então, pô, seria maneiro ajudar. E eu diria pra Priscila, falei, vamos ajudar, vamos. Pô, sei lá, 20, R$ 50 é uma vaquinha, né? Vamos ajudar. Cara, assim que a gente ia ajudar, eu tava stories de Instagram vendo a pessoa, a fulana de tal, no Outback, jantando. Aí você pode falar, ah, Marlon, mas você não sabe se ela foi convidada, se iriam pagar a ela. Cara, eu vou te falar uma coisa, vou ensinar uma coisa que me ensinaram. Se você tá desempregado, não haja como um desempregado. Se você tá sendo um vagabundo, não haja como um vagabundo. Aí você pode falar, ah, Marlon, vou viver na falsidade. Não. Se comporte como tal. Você tá desempregado, não fica na rua. Zanzando, não vai pra praia. Tá duro. Desempregado, desempregada, não fica por aí vadiando, tá ligado? É isso que eu quero dizer com que não pareça vagabundo. Se você tá desempregado, cara, senta a bunda na cadeira e estuda e procura vaga de emprego. Se comporte como alguém que está procurando, não como alguém que está vadiando, vamos dizer assim. Essa pessoa poderia até estar no Outback com todo mundo, com alguém pagando para ela, mas não precisa postar tirando essa onda. Entende? Principalmente sabendo que estavam fazendo uma vaquinha. Então, por que eu tô pensando nisso hoje em dia? As pessoas, às vezes conseguem transferir responsabilidade como alternativa de uma necessidade. E não é capaz de sentar a bunda para fazer algo em prol de si mesmo.
Aí você pode falar, não, mas existem condições, existem muitas variáveis. Eu estou falando de algo simples. Você tem uma dificuldade ou você tem um objetivo e você fazer e gastar energia para resolver tal coisa. As pessoas não fazem mais isso. Eu estou te surpreendendo? Olha ao seu redor. Você vai ver um monte de gente reclamando, você vai ver um monte de gente não fazendo nada, você vai ver um monte de gente aceitando as coisas, você vai ver um monte de gente simplesmente numa postura inerte a diversas situações a qual ela mesma não concorda e não gosta. Cara, eu converso com pessoas que querem viajar, fazer viagens, que ganham dinheiro. Que ganham dinheiro, tem bons salários, assim, às vezes são casados ou solteiros que ganham dinheiro, mas não faz simplesmente porque não se esforça em prol desse objetivo que para ela, nesse cenário que eu tô contando, é algo tão pequeno. Aí fica assim, não, mas eu precisaria deixar de. Tipo assim, a pessoa precisaria simplesmente deixar de sair para restaurante caro. A pessoa deixaria simplesmente de comprar roupa todo mês. Cara, você não precisa de roupa, comprar roupa todo mês. A pessoa deixaria de fazer algumas coisas que, frente ao objetivo, seria luxo. Entende? Você sair para comer no restaurante caro, você pode baixar um pouco o seu padrão. Ou se você sai 4 vezes no mês, sai uma vez só. Isso não vai matar ninguém. Em prol de um objetivo maior, isso não mata ninguém. Eu tô falando aqui, gente, de cenários ok, tá ligado? Não tô falando de tipo assim, caraca, você precisa estudar e trabalhar, mas sendo que seu trabalho é de 12 horas de segunda a sábado. Aí qual horário que eu vou estudar? Isso é muito mais difícil para você, mas tô falando em cenários assim, normais, normais. Gente que precisa de dinheiro, mas eu preciso me mimar, me mimei. As pessoas não se esforçam mais, cara. As pessoas não vão mais ao extremo. Por isso que eu concordo com o Pablo Marçal. Se você tem algum objetivo na sua vida, algo que você sabe que é totalmente palpável, se tranca na sua casa, se tranca no seu quarto, que as pessoas venham sentir sua falta, porque você está se dedicando tanto e as pessoas não estão encontrando você nos lugares. Você se tornou uma pessoa antissocial. E é isso mesmo, vai ser por um tempo, você não vai morrer. É outra sensação que eu tenho. Parece que as pessoas acham que se dedicar ao extremo, colocar uma energia a mais do que o normal, parece que é um autoflagelo, parece que é uma automutilação, um autoflagelo, tá ligado? Tipo assim, eu tô me machucando. Isso não é certo. Gente, pelo amor de Deus. E aí você fica pensando assim, pô, se o esforço é pequeno é porque o objetivo não é tão grande. Não, cara, se você conversa, às vezes a pessoa é até sonhadora até demais. Mas aí tu vê os comportamentos, as atitudes práticas, as coisas práticas não correspondem. Não correspondem. Então, sério mesmo, se você tem algum objetivo, passar num concurso, passar por uma faculdade, conseguir um emprego melhor, aprender um instrumento, seja lá o que for, se dedica. Mas se dedica ao ponto de acharem que você morreu, de acharem ao ponto que você sumiu. E nisso eu tenho que concordar com o Pablo Marçal. As pessoas têm que perder contato com você porque você está se dedicando tanto a esse objetivo que as pessoas não vão mais te encontrar. E eu volto a falar, quando até o exemplo, acho que ele dava esse exemplo de ter um tempo determinado, porque tudo tem que ter esse limite, entendeu? Até para você ter prazo e tudo mais. Estipula um prazo. Isso não vai ser para sua vida toda. Esse sacrifício que você vai destinar agora não vai ser para a vida toda. Eu lembro que eu tava para casar, eu e Priscila passava um sufoco, tudo que a Priscila era jovem aprendiz e eu tava num trampo que pagava bem pouco e todo o dinheiro que entrava a gente destinava pro casamento. Todo o dinheiro, todo o dinheiro. Ah, vocês não lanchavam não, comprava roupa? Não. Vocês saíam para não. Aniversário, abraço. Parabéns. Foi 1 ano e meio assim. Foi um ano, eu acho. 1 ano ou 1 ano e meio, mas foi bem curto assim. Mas foi assim. Eu lembro que quando a gente ia comprar alguma coisa, era uma batata frita com calabresa que na época custava R$ 10. E a moça da venda gostava da gente, a moça da lanchonete gostava da gente, ela colocava pra caraca. Então que fazia festa. E sabe que pra onde eu ia? Ia lá a pé, comprava e voltava pra casa da Priscila, pra casa dos pais da Priscila, e a gente comia lá. Nem refrigerante a gente comprava, eu filava da sogra. Então é isso, se você tem foco, se você tem um objetivo, suma, desaparece, pelo menos por um ano. Faça isso por você e o seu eu do futuro vai agradecer o esforço que o seu eu do passado fez. Então, Pablo Marçal, obrigado.